Olá pessoal, vamos para a nossa aula de terceira pessoa. Eu falei no vídeo passado que nós íamos, que eu ia voltar falando da terceira pessoa. Nós vimos naquela primeira aula que terceira pessoa é tudo que nós falamos sobre, ok? Então nós vimos lá naquela primeira aula que todo o verbo que vier depois de terceira pessoa recebe um S. Nessa aula, gente, nós vamos ver as terminações dos verbos, né? Verbos terminados em Y, verbos terminados em consoante, vogal, consoante, tá? Verbos terminados em E, tá ok? Então nós temos as regras de terminação de acordo com a terceira pessoa. Então nós vamos ver essas terminações nessa aula. Antes disso, eu preciso mostrar para vocês, gente, eu preciso falar para vocês o caso da terceira pessoa. Como identificar a terceira pessoa na frase. Gente, terceira pessoa é tudo que nós estivermos falando sobre, ok? Right? Naquela primeira aula eu mostrei para vocês, no finalzinho da aula eu mostrei para vocês que terceira pessoa lá naquele caso é he, she e it. A partir de agora, terceira pessoa é tudo que nós formos falar sobre, tá ok? Então nós vamos sair dessa coisa de que terceira pessoa é apenas he, she e it, alright? Então terceira pessoa é tudo que nós falamos sobre. Por exemplo, se eu estiver falando para você sobre o carro, tá? O carro aí, ele é terceira pessoa, ele se torna terceira pessoa, tá? E só para nós vermos aquela regrinha básica que nós vimos no colégio, que é o seguinte: primeira pessoa, quem fala; segunda pessoa, quem ouve; e terceira pessoa é sobre tudo aquilo sobre que nós estamos falando, tudo que nós estamos falando, right? Sobre, ok? Então, essa é a terceira pessoa. A terceira pessoa, gente, ela pode ser um nome. A terceira pessoa, ela pode ser um título. A terceira pessoa, ela pode ser um objeto, tá? Daqui a pouco nós vamos falar de cada uma delas, só para vocês terem a noção, só para vocês verem aí como que é o que nós estamos falando aqui, right? Tá? Então nós vamos ver isso, tá? Nessa aula nós vamos saber quem é a terceira pessoa, como identificar a terceira pessoa e como os verbos vão se portar ao confrontarem com essa chamada terceira pessoa em inglês. Tá ok, então vamos lá. A terceira pessoa, gente, pode ser he, she e it, ou a terceira pessoa também pode ser um nome, a terceira pessoa pode ser um título, a terceira pessoa pode ser um objeto, desde que esteja no singular. Nós vamos aplicar essa regra da terceira pessoa, primeiramente, no singular, tá, gente? Nós temos dentro dos nossos pronomes, nós temos terceira pessoa também na forma de plural. Na forma de plural, nós não vamos aplicar essa regra. Essa regra ela é aplicada na terceira pessoa na forma singular, ok? Por exemplo, se eu falo ela estuda, ela gosta, né? Vou começar por um verbo mais simples assim, aqui depois nós vamos ver as terminações. Então, se eu falar, por exemplo, ela gosta, o verbo like, quando ele chegar na terceira pessoa, nós já até falamos isso no outro vídeo, quando o verbo chegar na terceira pessoa, ou seja, chegar no she, esse verbo recebe um S. Então, o verbo que era like vai ficar likes. She likes. Assim também vai acontecer com o verbo work. She works. He works. Ok? Right? Então nós vimos isso. Então essa é a regra geral. Todo verbo na terceira pessoa recebe um S. Ok? Right? Agora vamos lá. E se na minha terceira pessoa, como que eu vou identificar se essa terceira pessoa estiver com nome? Bom, gente, aí nós vamos usar aquela regrinha básica. É eu falando
com alguém sobre uma outra pessoa. Então, se nós formos fazer a avaliação, se nós formos fazer uma escala aí, né, enumerar, nós temos primeira pessoa quem fala, segunda pessoa a quem nós estamos falando, para quem nós estamos falando, e terceira pessoa é de quem nós estamos falando. Right? Então, nesse caso, eu posso usar um título, eu posso usar um nome, right? Eu posso usar um objeto. Vamos usar um nome primeiro. Vamos imaginar que eu queira falar que John trabalha de manhã. Eu estou falando para você sobre John. Então, o verbo que vier depois de John tem que ter um S. Então, essa frase vai ficar: John works in the morning. Ok? Porque John é terceira pessoa. Então, temos que colocar esse S em John. Ah, professor, mas deixa eu te perguntar. Não é só para he, she e it que a terceira pessoa vai vir? Gente, he, she e it também é a terceira pessoa, mas são pronomes, tá? Right? Ele está substituindo um nome, está substituindo um título. Ok? Então nós temos que separar isso bem mesmo. Nós temos que entender isso primeiro para poder isso não fazer muita bagunça. Então eu substituí o nome do John por um pronome. He, she e it. Continua sendo terceira pessoa da mesma forma. Alright? Então só nós fazemos aquela escala. Eu falando para você sobre John. Nesse caso, caracterizou-se aí a terceira pessoa, então temos que colocar um S nesse John, alright? Que vier depois do John. Lembrando, gente, mais uma vez aqui, ó, que é só na afirmativa, só se você estiver afirmando que vocês vão fazer isso, tá? Vamos lá, então entendi. Então vamos pegar outro nome aqui. Então vamos lá, Margaret. Então nós vamos falar, Margaret loves travel or traveling in December on her vacation. Vamos colocar aqui, ó. Margaret loves traveling on her vacation. Então Margaret ama viajar nas férias dela. Alright? Então, como eu estou falando para você sobre Margaret, ela se classifica na terceira pessoa e é um nome, ok? Da mesma forma aconteceria com título, right? Imagina que eu falo meu amigo, eu estou falando para você sobre meu amigo. Então nós temos aí novamente três pessoas na conversa, uma que fala, a outra que ouve e a terceira pessoa é sobre quem nós estamos falando, right? Então meu amigo gosta, por exemplo, né? Meu amigo gosta de chocolate. Vamos pegar uma frase bem simples. Meu amigo gosta de chocolate. Então, como que vai ficar essa frase? My friend, lembrando que está no singular, ok? My friend likes chocolate. Alright? Okay, então, my friend, likes chocolate. Okay? Porque da mesma forma, gente, eu usei um título. My friend não é nome de ninguém. Então, eu usei um título. Right? Mas esse título está na terceira pessoa. Ok? Ok? Da mesma forma seria para um objeto. Vamos imaginar que o carro funciona, a TV funciona perfeitamente. Estou no Simple Present, tá? Tem que deixar isso bem claro, que é apenas também no Simple Present. É só nesse primeiro termo verbal que nós estamos vendo agora que tem essa regra. Em nenhum outro termo verbal nós temos essa regra. Só quando você for falar de uma ação, quando você for referir uma ação, tá? Também nós vamos usar esta regra. Então vamos lá. Imagine que eu quero falar que a TV funciona perfeitamente. É eu falando para você sobre a TV. Alright? Então nós temos aí novamente a terceira pessoa. E essa terceira pessoa é um objeto. Right? Então a frase vai ficar. Dá uma olhada aqui, ó. The TV works, right? Perfectly, right? The TV works
perfectly, alright? Então, nós colocamos a televisão aí como terceira pessoa. Então, a partir de agora, gente, terceira pessoa não é apenas he, she e it. Terceira pessoa é tudo que estamos falando sobre. Tá ok? Right? Conseguiram entender isso? Se vocês não entenderem, mandem para mim perguntas, tá? Para que eu possa simplificar essa explicação, tá? Ok? Então, para vocês poderem entender, ok? É sempre fazendo isso, gente. Primeira pessoa quem fala, segunda pessoa quem ouve, terceira pessoa é tudo aquilo que nós estamos falando sobre, ok? Right? Então, assim fica fácil, ok? Então, nós tiramos aquela coisa, né, que terceira pessoa é só he, she, it. Também é pronomes. Eu estou substituindo o nome de alguma coisa, estou substituindo o título, estou substituindo o objeto por he, she, it. Então, continua sendo terceira pessoa da mesma forma. Tá ok? Alright? Vamos lá. Próxima coisa que nós vamos falar. Terminações de verbos, tá? Existem as terminações aqui pra gente classificar a terceira pessoa. Vamos começar aqui com verbos terminados em Y, right? Eu tenho alguns aqui. To study, right? To cry, to fly, right? Okay? To dry, right? Então são verbos terminados com Y. Os verbos terminados com Y, gente, eu tenho duas regras para esses verbos terminados com Y. O verbo não basta apenas ser terminado com esse Y. Ele precisa ser, toda vez que o verbo for terminado com Y e for seguido de uma consoante, tá? Esses verbos que eu falei aqui para vocês, study, cry, right? Fly. Todos esses verbos, eles são realmente terminados com Y, mas antes do Y tem uma consoante. Quando acontecer isso, gente, acontecer essa junção, acontecer esse segmento, vocês, na terceira pessoa, quando esse verbo chegar na terceira pessoa, vocês vão tirar o Y, colocar e trocá-lo por IES, tá? Ok? Mais uma vez, se o verbo terminado em Y for seguido de consoante, vocês, na terceira pessoa, vocês vão tirar o Y e trocar para IES, que ele vai obedecer aquela regra que todo verbo na terceira pessoa tem que usar o S, tá? Ok? Então vamos lá, vamos pegar o verbo study. Na terceira pessoa, ele vai ficar she studies, ok? He studies. My father, eu estou falando para você sobre o meu pai. Então, terceira pessoa. My father studies. Vamos pegar o verbo fly, voar. The airplane, eu falando para você sobre o airplane, o plane. The plane flies. Eu não posso falar, gente, the plane fly. Não pode. Okay? Tem que ser the airplane flies. Right? Ok? Vamos pegar o verbo cry, né? E vamos seguir a classificação dele, a conjugação dele. I cry. Repita comigo, hein? Tudo que eu fizer aqui, vocês vão repetindo aí, ó. I cry. You cry. He cries. A terminação aí, ó. Por que eu coloquei essa aí mesmo? Porque o verbo é terminado em Y e antes do Y tem uma consoante. Então é obrigatório ter uma consoante para eu fazer essa transformação, essa mudança na terminação do verbo. Right? Então, he cries. The baby
cries. Novamente estou falando para você sobre o bebê. The baby cries. The woman cries. Tá? Alright? Então, terceira pessoa, nós vamos fazer essa mudança. E vamos pegar mais um verbo aí, ó. Tá bom? Vamos pegar mais um verbo aí, ó. Dry. The clothes or the time cries. Sorry. I don't know. The clothes dries. Alright? Ok? Então nós vamos fazer isso com os verbos terminados em Y seguido por consoante. Gravem isso, gente. Isso é muito importante. Aí nós vamos para aqueles verbos terminados em Y, ainda continuando com os verbos terminados em Y, nós vamos para aqueles verbos terminados em Y, mas seguidos de vogal. Os verbos terminados em Y e seguidos de vogal, nós não vamos mudar nada não, só segue a regra que nós vimos desde a outra aula. Coloque um S. Para dar um exemplo para vocês, eu tenho aí o verbo play, to play, to stay, ok? Só se vocês prestarem atenção aí, ó, ele é terminado em Y e antes do Y tem uma vogal, right? Então nesse caso nós só colocamos o S, não tiramos nada, right? Então vai ficar I play, you play, she plays, we plays, sorry, we play, sorry, my father plays, my brother plays, ok? Então vai ficar dessa forma aí, eu não vou mudar muito não, ok? Eu só vou mudar a terminação do Y se ele for seguido de consoante, de vogal não, right? Não se esqueçam disso, tá? Mais pra frente eu vou passar um exercício, né? Eu vou colocar uns exercícios aqui, umas frases aqui no material complementar aqui do nosso curso. Eu vou colocar algumas frases, acompanhem lá, seguem lá que vocês vão ver direitinho alguns exemplos, ok? Alright, então nós já falamos de verbos terminados com Y seguido de consoante e verbos terminados em Y seguido de vogal, right? Agora, verbos terminados em SH, CH, X, S, Z. Vamos pegar esses primeiros aqui. Os verbos terminados, gente, com esses encontros, né, de consoantes, na terceira pessoa, obrigatoriamente, gente, você coloca um ES no final. Se nós pegarmos o verbo to watch, que é assistir, eu vou fazer a conjugação dessa forma. I watch, you watch, she watches, he watches. Vamos usar o nome, Jonathan watches. Ok? Então, temos que colocar o ES nesses verbos. Vou pegar o outro verbo aí, ó. Wash, que é lavar. I wash my car. You wash your car. She washes her car. Stephanie washes her car. Tá? Stephanie cai na situação de terceira pessoa. Ok? Right? E isso vai acontecer também com o verbo terminado em S. Por exemplo, vamos pegar aí o verbo kiss. Right? I kiss. You kiss. My mother kisses. Ok? My father kisses. Alright? Então, usamos aí o ES também na terceira pessoa. Tá ok? Lembrando, gente, uma coisa aqui para vocês, isso não é opcional. Isto é obrigatório. A regra da terceira pessoa é obrigatória quando você for falar inglês, alright? Ok? Entendem-se que você não sabe inglês se você não usar essa regra. E essa regra é coisa básica do inglês, gente.
Aí você pode perguntar, ah, professor, mas se eu falar sem o S, eles não vão entender? Gente, não é que eles não vão entender, eles vão entender sim. Por exemplo, se você for falar, tá errado, diga-se de passagem, tá? Não está correto. Mas se você falar, por exemplo, she play, eles vão entender. Vão entender o que você quis. E vão entender também que você não estudou direito, porque se você soubesse, né? Okay? Se você tivesse estudado direito, você saberia que não é. Tá? Não é she play, é she plays. Tá? E, gente, e por outro lado, se você tiver, né, uma proposta de trabalho, alguma coisa assim, e você não respeitar esse tipo de regra, né, a pessoa vai ficar meio que com o pé atrás com você aí na hora de te contratar, tá ok? Então use a gramática correta, tá? Aí você pode falar, ah, mas eu estava conversando com o americano e ele não usa. Ok? É como se fosse a gente, como se fosse nós, right? Nós, né? Nosso português não é lá dos melhores, mas nós conseguimos nos entender, right? Mas você, lembra que você está falando uma outra língua, tá? E na maioria das vezes, e algumas vezes, dependendo da situação, na verdade, dependendo da situação, um erro não é admissível, right? Ainda mais erros básicos dessa forma, ok? Alright. Vamos continuar. Nós temos agora os verbos terminados em O. Eu tenho aqui dois para apresentar para vocês. É o verbo to do, que significa fazer, e o verbo to go, que significa ir. Esses verbos, gente, quando eles chegarem na terceira pessoa, esse verbo também, ao exemplo dos outros que nós vimos há pouco agora, esse verbo terminado em O, ele também recebe o ES. Então, se nós pegarmos o verbo to do, vamos conjugar ele vai ficar I do,
ficar does, go vai ficar goes, right? O verbo have, na terceira pessoa, ele transforma em has, ok? Have, I have, she has. You have, my father has, right? Ok, gente? Se vocês seguirem essa regra, vocês não vão errar, ok? Lembrando que isso é obrigatório, right? Isso não é opcional, isso é obrigatório, tá bom? Ok? É o que eu falei há pouco, é considerado que você não sabe falar inglês se você não obedecer essas regras, tá? Ok? Um dia eu participando de uma feira de intercâmbio aqui na nossa cidade, nós tivemos a palestra com um representante, né, brasileiro que morou por um longo tempo na Irlanda, e ele passando por uma entrevista de emprego lá na Irlanda, né? Depois de um bom tempo que ele já estava lá, passou por entrevista de emprego, uma entrevista mais ou menos de uns 40 minutos. No final da entrevista, segundo ele, a menina que estava entrevistando ele perguntou para ele quanto tempo ele estava na Irlanda, e ele falou lá o tempo que ele estava, e ela perguntou para ele por que ele ainda não tinha aprendido inglês. Ele ficou chocado, né, com essa... Porque, né, se a entrevista foi em inglês, se ele estava conversando aqui em inglês, lá ninguém fala português, ele ficou assim, pensando que tinha algo mais para ele aprender, que ele já estava na Irlanda um tempo considerável. E aí ele procurou uma escola, né, lá, já com um pouco de inglês que ele sabia. Segundo ele procurou uma escola, que aí que ele foi ver esse tipo de erro que ele não usava, tá? S na terceira pessoa, tirar o Y, colocar IES, que eles usavam muito, né? Principalmente na Europa, eles obedecem muito esse tipo de regra. Então foi aí que ele viu, gente, que ele precisava aprender isso, que isso realmente faz fácil. Ainda mais numa entrevista de emprego, tá? Então, mais uma vez falando para vocês que isso não é opcional, isto é obrigatório. Tudo bem? Ok? Bom, espero que vocês tenham entendido aí. Qualquer coisa vocês podem me mandar um e-mail, né, lá pela nossa plataforma. Vocês podem mandar perguntas. Se você quer que eu explique alguma coisa mais na íntegra, pode me mandar, que eu faço uma aula na íntegra para vocês explicando, ok? No nosso aula complementar, eu vou colocar alguns exercícios de conversação para vocês, algumas frases. Eu vou colocar mais frases na terceira pessoa. Guarde aí que eu vou fazer isso, tá? Vou colocar, aí vocês vão ver aí, né? Para que vocês entrarem acessar o site, e vocês vão ver que tem esse exercício lá para complementar essas informações que eu estou passando aqui. Mas, gente, treinem, ok? Treinem, tentem falar, ok? Tentem mandar frase na terceira pessoa, usando essas regras, right? Porque conforme eu falei com vocês, isso é obrigatório. E a única maneira de vocês poderem entender isso, gente, é praticando, é montando frases. Pegue algumas frases, escreva algumas frases, ok? Fica repetindo essas frases na terceira pessoa, tá? Para vocês poderem entender como que funciona a terceira pessoa. Right? Na próxima aula nós vamos falar sobre interrogativa e negativa, como que eu monto frases na interrogativa e negativa, tá ok? E aí vou também montar umas frases para vocês aí, para vocês treinarem, ok? Por enquanto é só, até a próxima aula, espero vocês aí na próxima quinta-feira, alright? Bye bye!